Imagina por um convidado por isso aí. Escuta, a partir de segunda-feira a gente já vai estar com a outra plataforma funcionando, hein? Não. Eu digo para a gente entrevistar o convidado já. A gente já vai ter o Zoom ou tem que ser por essa ruim aqui ainda? Não, sim, a gente vai voltar, isso sim, mas de qualquer maneira eu quero voltar e quero ter entrevistado. Acho que a gente vai ficar sem o Lúcio, porque não tá funcionando. Não, mas como é? Tinha entrado o áudio dele antes. O áudio do Luciano tinha entrado. Não é o ícone do microfone aí, Luciano? Tá modulando para vocês? Muito estranho isso, mas como é que tá aí e não passa daí para. Tá. Luciano, vai tentando. Sai e entra de novo, Luciano. Tá? Ok. Me dá o ok aí. Facebook já está no ar, hein? Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta de onde estiver. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, 7 de maio, ao vivo aqui pela RDC TV. RDC TV, que opera como sua plataforma principal a ClaroNet TV aqui no Rio Grande do Sul, nos canais 24 e 524. E também as nossas plataformas digitais, onde você pode nos assistir tanto aqui no estado quanto no mundo todo. Você pode optar pelo nosso site, onde você tem a programação real-time da RDC TV, através do nosso site, rdctv.com.br. Você acrescenta a barra ao vivo e já tem acesso direto no player com a programação, como eu disse, real-time ininterrupta da RDC TV. Se você optar pela live do Virando o Jogo e lives de todos os programas aqui da RDC TV, nós estamos com as lives em todas as nossas redes sociais. Você tem o Twitter, o YouTube e também o Facebook. Para todas elas, RDC TV Digital. E também, se você quiser saber um pouco mais, né, de promoções e também dos bastidores aqui da RDC, você acessa o nosso Instagram, que também é RDC TV Digital. Bom, no programa de hoje, vamos já mostrar todos os nossos participantes. Estamos aí com. Eu vou apresentar primeiro os nossos convidados, que tem no nome aquilo que é uma característica dos atletas, eu diria, dos Estados Unidos. Né? A mídia dos Estados Unidos gosta muito de colocar no meio entre o nome e o sobrenome, colocar um apelido que identifica no esporte os atletas, né? Então nós estamos aí com o Luciano Lúcio Silveira. Luciano Lúcio Silveira. Está me ouvindo, Luciano? Acho que o Luciano não está me ouvindo. Luciano Lúcio Silveira. E
o Gustavo Gufo Fogaça, hein? Aliás, o Gufo já está, né, bem a caráter ali, né, com o... Gufo, boa noite, Gufo. Boa noite, Rogério, querido, todos os amigos, convidados, pessoal ligado na RDC TV. Tudo bem, Rogério? Boa Bom noite. demais estar aqui. Agora veio o Lúcio aí, ó. Tudo bem, Rogério? O Luciano acho que não estava me ouvindo antes quando eu falei, né, que ia apresentar os convidados, que tem essa característica que os atletas americanos têm. Acho que mais do boxe, né? Isso é muito característico do boxe nos Estados Unidos. O nome e agrega o nickname, né? Por exemplo, o Gustavo Gufo Fogaça e o Luciano Lúcio Silveira. Me ouve agora, Lúcio? Não, estamos com problema com contato lá com o Luciano. Né? Otávio Hoffmann, boa noite, Otávio. Tudo bem, Rogério. Boa noite a todos aí. Boa noite também para o Gufo e para o Lúcio, se ele está ouvindo. Diogo Rossi. Boa noite, Diogo. Tudo bem, Rogério? Tudo tranquilo. E a nossa fiel já tem que arranjar um espaço para ela também. Eu estou vendo a cabecinha dela ali atrás, ó. Que agora ela gostou, né? Depois do primeiro dia. Depois do primeiro dia, agora ela acha que é famosa, né? Então. Deixa ela. Então, põe ela aí junto, rapaz. Põe ela pra gente ver. Como é que é o nome dela? Ela tá nervosa aqui. Deixa a Fiona quietinha aqui, coitadinha. Como é o nome dela? Fiona. Não. Fiona. Ela tá nervosa aqui. Muito bem. Vamos ver. O Luciano, tá me ouvindo, Luciano? Te ouço, Rogério. Você me ouve bem aí? Sim, agora tudo certo. A nossa conexão muito boa, não é? Chegasse a ouvir o que eu falei? Que vocês são como os atletas americanos. Luciano Lúcio Silveira e Gustavo Gufo Fogaça. Que espetáculo. Tem muito disso. É uma coisa interessantíssima na Argentina, especialmente, né? Porque são apelidos maravilhosos. Tem uns impronunciáveis, outros divertidíssimos, né? Mas normalmente puxando pelo nome, o Lúcio ele vem do Luciano, mas serve também para o Luiz. Na Argentina tem muito Luiz, que o pessoal chama de Lúcio, e é muito legal. Então, vamos assim, o Gustavo seria lá no argentino Gus, né? O Diogo acho que não tem, e o Rogério acho que nem tem Rogério na Argentina, né? Não me lembro de ter ouvido um argentino chamado de Rogério até agora. Só Rogério. Rogério tem o Funes Mori, por exemplo. E o Otávio seria o Ota. Ota. Pode ser. E o Diogo? Meu nome nem existe lá na Argentina. O Diogo escapou, na verdade. Era para ser Diego, né? Maradona. Aí trocaram a letra no cartório e ficou Diogo. Tá certo. Agora, realmente, o nickname nos Estados Unidos, ou como é que é em espanhol? Porque apelido em espanhol é o sobrenome, né? Como é que fala em espanhol na Argentina? Apodo, isso. São, mesmo que alguns possam ser impublicáveis, mas são mais criativos. Os nossos aqui no Brasil, normalmente é derivado no diminutivo, né? Nelinho. Tem mais liberdade, Luizinho. né? Hein? Tem mais liberdade lá, tanto da imprensa quanto da torcida, para inventar esses nomes criativos, né? Eu me lembro, muitos anos atrás, participava do programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, tá? Um colega chamado Paulo Braulio Saldanha. Paulo Braulio Saldanha. O teu pai, Gufo, deve tê-lo conhecido, tá? E deve lembrar dele. O Paulo Braulio Saldanha, ele era um conhecedor dos esportes pelo mundo e, inclusive, dos esportes amadores, ditos amadores, né? E ele sempre trazia o nome
de um atleta que era famoso com um apelido que muitas vezes não era tão divulgado, tão conhecido. Para nós outros aqui, era conhecido lá no país, ou nos Estados Unidos, ou na Europa mesmo, mas mais nos Estados Unidos. E é um lance muito interessante, muito legal, porque eles passam... Por exemplo, o treinador do Internacional. O treinador do Internacional é mais chamado pelo apelido dele, não é? É o Chacho, né? Que vem de muchacho. Tô certo, Gufo? Isso aí. E também se usa muito Chacho para Carlos, né? Esse é meio perigoso. Esse é meio... Esse fica bem perigoso. Gente, o Diogo, nos atualiza primeiro aí sobre as novidades de Grêmio Internacional, grandes contratações, grandes negociações, só que não. Parece que passamos o Réveillon, né? Chegou 2021, só se for, né? Porque 2020 só para pagar contas mesmo, né? E tentar fazer economias, né? O Grêmio apresentou hoje para os seus funcionários e também para o departamento de futebol uma nova estrutura para sobreviver até o final de setembro, né? Então, aquilo que a gente debateu ontem aqui, que o Grêmio imaginava futebol antes de setembro para não quebrar, já muda um pouco, né? O Grêmio já faz uma reestruturação financeira para sobreviver em setembro com tranquilidade. E o Internacional treinando sem perspectivas de jogar e renovando os contratos dos jogadores quase que na ética, né? Ou seja, como eles não têm futebol para jogar em 2020, dão a eles mais uma possibilidade em 2021. Então não importa se são bons ou se são ruins, importa é que o Inter não tem o que dá para eles, então dá novamente um contrato fazendo com que permaneçam para o ano que vem. Eu ouvi também nessa questão do Grêmio, por exemplo, teve uma diferença. O Grêmio foi o primeiro a falar sobre uma redução, mas uma redução temporária de salário dos jogadores, ou seja, um desconto nesse período para ser pago o ano que vem. E os jogadores do Internacional, depois, por iniciativa própria, né, tendo em vista talvez aquela série de demissões de funcionários que terminou acontecendo, 44 funcionários do Internacional, os jogadores se dispuseram a uma redução, me parece que foi linear, não é, de percentual no valor dos seus salários. Mas hoje eu ouvi que os jogadores do Grêmio também poderiam considerar esse Grêmio os jogadores para que essa fosse uma redução definitiva, sem ter que fazer essa devolução do que foi descontado agora ou não pago agora, o ano que vem. Vocês sabem alguma coisa disso? Olha, Rogério, posso tomar a frente aí para dizer que não ouvi nada sobre isso, né? Nada mesmo. Até me surpreenderia, né? Porque no Grêmio, a primeira coisa que se foi debatida com os jogadores era que os jogadores abriam mão do salário agora para receber no ano que vem. Foi até uma negociação fácil, mas sem muito acordo. Era isso ou nada. Os jogadores não queriam fazer outra coisa a não ser isso. Então me surpreenderia bastante se essa informação aí viesse a se confirmar. Repetiria o que os jogadores do Internacional fizeram, porque os do Internacional não vão receber. Do Internacional, eles estão abrindo mão de 20%, me parece que é isso, né? Eu tenho curiosidade, eu não desconfio de ninguém, mas eu tenho curiosidade para saber se esses 20% nunca vão chegar. Acho que vai ter retorno disso? Acho que sim. Acho que ninguém abre mão de salário, né, Rogério? Por mais rico ou dinheiro que tenha, ninguém abre mão de salário. É seu ganha-pão. Olha, posso acreditar na honestidade de todas as pessoas do mundo, mas eu não abriria mão de 1 centavo do que eu ganho. Estou falando de mim, né? Imagina um jogador de futebol que vive uma realidade completamente diferente da minha. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo em cima do que foi anunciado pelos próprios jogadores. Não, claro, eu acredito, mas sou São Tomé, né? Tem que me mostrar, tem que fazer valer aí.
Sim, sim. Tu faz parte do grupo dos céticos nesse aspecto aí. A gente sabe que no futebol tem muito disso, de se dizer como é que era o Argel que dizia, a verdade de hoje é a mentira de amanhã, e a mentira de hoje é a verdade de amanhã no futebol. Isso é realmente, realmente. Vocês têm conhecimento disso, Gufo ou Luciano ou Lúcio, de acontecer na Argentina ou em outros países? Olha, na Europa... Aqui, vai lá, Lúcio. Só para falar sobre a Argentina especificamente, que eu estou fazendo esse monitoramento lá também, eu acho que no programa anterior que eu participei com o Rogério, com o Diogo e a doutora Maju, a gente já falava sobre isso um pouco, né? E de lá para cá já se passou talvez 30, 40 dias daquele momento que a gente se encontrava, era aquela confusão inicial da pandemia, a gente não sabia nem para que caminho seguir. Né? De lá para cá alguma coisa já andou. Na Argentina, muitos clubes com dificuldade financeira de não poder pagar os salários dos jogadores. Alguns aproveitando a bengala da pandemia, porque não pagavam desde janeiro, né, e botando essa dívida, esse débito no bolo. A Superliga Argentina, que era a empresa que cuidava do último campeonato, ela foi implodida também por isso, porque ela tinha regras contra o não pagamento, ela tinha um fair play financeiro lá, e clubes como o São Lourenço, que é um dos 5 grandes, não cumpriu as regras. Portanto, ele seria penalizado duramente, e por isso também que acabou a Superliga Argentina, porque ela não tinha mais como segurar isso, ou ela fazia cumprir, ou ela ficava completamente desmoralizada. Então, ela foi liquidada por completo, porque o problema lá econômico ele é muito sério, é social, né, da sociedade como um todo na Argentina. A crise é nacional na questão da grana, e, obviamente, chegou diretamente ao futebol. Algumas renegociações foram feitas, poucas delas divulgadas, mas nesse esquema de desconta agora para rever depois, e muitos não conseguiram também sequer fazer esse tipo de negociação. Se mantém com a mesma postura, com o mesmo caminhar, né, com a mesma política. E aí, certamente, lá na frente, acontecerão os problemas. O futebol lá está para voltar, pelo menos da parte de treinamento, a gente pode falar isso mais adiante, e aí que a coisa vai começar a aparecer mais, porque até então os clubes estão meio que silenciosos, os jogadores não estão treinando e as notícias estão mornas, estão paradas, ou praticamente isso nesse momento. Mas o que se tem é que realmente uma dificuldade muito grande para fazer o pagamento até de coisas antes da pandemia, e nesse momento alguns clubes conseguiram, poucos renegociar, outros sequer entraram no tema, viu? Só para a gente dar um panorama, Rogério, só para a gente dar um panorama sobre a Europa, falando principalmente das 5 principais ligas, cada uma teve um processo diferente e resolveu de forma diferente. A primeira a tomar a atitude de reduzir salários ou propor negociação de redução de salários foi a da Alemanha, a Bundesliga. Inclusive, deixou a liberdade aos clubes que negociem com os atletas, e até alguns clubes foram surpreendidos com atitudes de atletas, como, por exemplo, o Freiburg, que os próprios atletas decidiram que iriam reduzir em 50% os seus salários. Na Itália foi um pouco diferente, porque na Itália houve um certo conflito, havia grupos de jogadores que não queriam negociação, havia clubes que não conseguiam achar um jeito, e aí cada clube teve que negociar a sua forma. Assim como o Diogo estava falando no Grêmio, e aí vale, eu acho, para o mundo inteiro, nós não temos acesso aos contratos negociados, ao que foi alterado de contratos, nós não sabemos judicialmente o que foi decidido, né? Juridicamente. E aí, nesse sentido, pode acontecer na frente vários processos trabalhistas, se parte desse salário não for tornado de alguma forma, negociado de alguma forma, se isso não tiver posto num papel de uma forma exata, juridicamente, com uma previsão, eu prevejo, imagino que lá na frente os clubes terão sérios problemas trabalhistas e jurídicos no mundo inteiro, porque, como o Diogo bem falou, ninguém abre mão do seu salário. E os clubes, a gente sabe que tendem a pegar a curva maior e dar uma volta por cima. Às vezes o atleta vai embora, não continua mais no clube, né, faz uma transferência, mas ficou uma pendência do passado.
Então, se preparem, porque haverá muitos problemas no mundo jurídico do futebol. Aqui no Brasil, a gente já teve, né, antes mesmo dessa suspensão, ou foi durante já a suspensão do futebol, aquela manifestação do Corinthians, né? Eu acho que foi depois que já estava o futebol parado, a manifestação do Corinthians a respeito daquele processo do zagueiro e também do Maicon. É o Maicon com São Paulo e o que era zagueiro, depois, que agora é dirigente lá. Foi Paulo depois, Henrique, né? O Paulo André. Paulo André. Que também isso O Corinthians hoje ainda anunciou que vai acabar demitindo gente, talvez faça um processo parecido com o do Inter, que aí aconteceu antes da quarentena, que é de demitir, de rescindir alguns contratos do Sub-23, mas eu acho que acontece isso, alguns clubes vão surfar nessa onda da crise, né? Hoje está valendo, o Vasco ainda não pagou boa parte dos salários esse ano, então tem muitos jogadores do Vasco que o presidente fica querendo voltar aos treinos, voltar aos campeonatos, e não pagou o salário sequer de janeiro. Então, acho que os jogadores que começaram, de repente, a se alertar para essa questão trabalhista, de entrar com os processos, vão ficar bem atentos também nisso, porque daqui a pouco o clube entra numa negociação de, se ganhar algum título, paga uma premiação maior, complementa esse salário. Como a gente não consegue acompanhar essa negociação, o Inter, se eu não me engano, não divulgou nem o percentual exato, né, da redução dos jogadores, por uma questão também de acordo com eles. Então a gente não tem esses detalhes, só que tem muitos clubes que já estavam devendo muito e agora vão dever mais e vão jogar na conta da pandemia isso, né? Pois é, mas aí eu vejo assim, por exemplo, uma das ligas, o Gufo estava falando das ligas europeias, a francesa, que já encerrou a disputa, né? Não vai retomar essa temporada. Tá? O Paris Saint-Germain comprando o Alex Telles por uma montanha de dinheiro, né? Eu ouvi hoje na Rádio Grenal, me parece que são 140, 145 milhões, não é isso? Eu achei barato até o Alex Telles, não sei vocês, mas eu achei barato, 25 milhões de euros por todos. Não, claro, se houvesse o futebol normal... dinheiro, então, né? Se tu achou barato... Não para mim. Não para mim. Lateral. Tu quer me pagar 25 milhões por um lateral? Mas para aí, seu Rossi. Mas é que assim, nós estamos falando do capitão do Porto, um dos melhores laterais esquerdos aí, né, da temporada passada. Eu acho 25 milhões de euros para o que o mercado inflaciona barato e para a disputa que o Paris Saint-Germain tinha, né? O Paris Saint-Germain tinha uma disputa com um time inglês, o Chelsea, então a tendência era que o Chelsea inflacionasse esse negócio, né? Porque na Inglaterra se tem mais dinheiro. Mas, claro, 25 milhões de euros é um valor bastante expressivo, né? Aqui no programa só o Rogério tem no bolso, mas não é qualquer um, é o Rogério. Não, eu tenho um papel escrito isso só, e não é cheque esse papel, então não adianta nada. Agora, o Gufo estava falando especificamente do futebol na Europa, Gufo, essa questão, por exemplo, o Alex Telles, normalmente a gente vê um jogador que é mais valorizado quando ele vai para a Europa para o primeiro clube, que é um clube de menor expressão, e já nessa primeira venda ele já vai para um clube maior e já por uma grana bem, né, mais consistente, vamos dizer assim. Não é o caso do Alex Telles, né? Me corrijam se eu estiver enganado. O Alex Telles foi meio ciclotímico nisso aí de clubes, né? Sim, e Rogério, tem coisa que eu acho que os clubes brasileiros não entenderam ainda, que é esse processo de não tirar um milhão de dinheiro na tua primeira venda de um atleta e negociar com o clube comprador uma porcentagem na segunda venda, que é na segunda onde aparece o dinheiro real. Então, por exemplo, o que o Grêmio está pedindo pelo Everton, eu particularmente acho que é um dinheiro que não vai ser pago. O Everton é um cara que vai fazer 20 anos,
que daqui a 2, 3 anos o Napoli não vai conseguir revender ele por uma porcentagem maior, onde tirar um lucro em cima dele. Os caras que o Grêmio tem que valorizar, por exemplo, para venda agora é o Jean-Pierre, o PP, o Matheus Henrique, essa geração. O Everton é um cara para um valor menor e aí sim tentar uma porcentagem numa segunda venda. E o Alex Telles, além eu não estou falando só da cláusula de proteção, que essa é uma obrigação da lei. Eu estou falando de uma negociação mesmo de contrato. Assim, a gente está pedindo, em vez de pedir 27 milhões, 25 milhões pelo Cebolinha, eu vou pedir, sei lá, 15, 18, mas aí na próxima venda eu quero 20%. 15%, você negocia, entendeu? E eu acho que, como os nossos discos aqui, eles são meio que voláteis, eles passam batido na história dos clubes, eles nunca sabem se vão ser reeleitos ou se vão continuar no poder, eles tendem na sua gestão a dizer, bom, eu vou fazer história, vou encher o cofre de dinheiro e vou gastar tudo e aí o próximo que se vire, né? Eu não estou falando do Grêmio, eu estou falando no geral. A gente tem essa irresponsabilidade com os dirigentes no Brasil. Então, essa mentalidade de tipo, não, eu tenho que fazer um caminhão de dinheiro com a minha revelação e depois, bom, dane-se o que acontecer lá na frente, é um erro estratégico, porque os clubes europeus hoje, eles estão vindo buscar os caras de 16, 17, 18 anos. Um cara de 25 anos não pagar muito dinheiro. E o Luan, a gente já viu o que aconteceu com o Luan, e vai acontecer provavelmente a mesma coisa com o Everton. E outra, entra uma questão de qual a credibilidade que o time da Europa vai dar para esse jogador brasileiro já mais velho, porque os brasileiros têm uma dificuldade muito grande de adaptação já. O Everton, nessa idade dele, vai para o futebol italiano, leva aí um ano, uma temporada para se adaptar a 2, já fica um cara mais velho para ser repassado a um clube maior, por exemplo. Por isso eles acabam pegando um jogador bem mais jovem, e com isso conseguem lapidar melhor para ir fazer uma venda. Aí a outra questão que o Gulf falou, só para dar uma pitada, uma criticada na questão às vezes até da imprensa, enfim, é que quando aparecem os rankings dos clubes, aparece sempre com a maior venda daquele clube. E aí vai estar lá para sempre, né? Entre as 10 maiores do Grêmio, por exemplo, vai estar lá o Cebolinha, o presidente era o Romildo, o responsável por fazer aquela venda. É nisso que eles acabam pensando. Agora, mas é importante, Rogério, criar esses gatilhos, como o Gulf falou, esses mecanismos aí, eles são fundamentais. Se todo clube pensar assim, e obviamente tiver a possibilidade, né? Porque daqui a pouco vem o comprador e ele é duro na queda, ele afirma, ele bate o martelo, ele bota a grana uma em cima da outra e diz, olha, deu, chega, não quero mais saber de ti, tchau, o jogador é meu e paciência. Agora, por exemplo, eu sempre faço esse paralelo aí, o Racing esfrega as mãos. Por quê? Porque o Barcelona está de olho no Lautaro Martínez, quer levar o Lautaro da Inter de Milão para lá. O que o Racing fez quando vendeu o jogador? Colocou esse gatilho. Se eu não me engano, são 5%. Ou é 5% o percentual numa venda posterior, quando ele sair da Inter de Milão. O Racing está esfregando as mãos. Vai entrar um dinheiro quentinho na conta de um futebol que está em ruínas nesse momento na parte econômica. Então é importante, sim, o dirigente aqui, ele fazer o seu, evidentemente, está, como o Otávio falou, lá com o nomezinho dele marcado no ranking e na história, mas se ele puder deixar uma sementinha, se ele puder plantar alguma coisinha para o seu sucessor, seja de que ramo ele venha, de que braço ele venha, o clube agradece. O presidente certamente fez alguma coisa já, Romildo agora especificamente, no episódio Arthur, talvez não seja tão volumoso, mas à medida que o Arthur se movimente na Europa, pode ser que venha um dinheiro interessante para o Grêmio. Imagino que ele esteja pensando alguma coisa no Everton. Seja tarde demais, mas é bom tentar. Agora o seguinte, 5% me parece pouco. 5% me parece pouco, porque essa cláusula de formação que tem, por obrigação legal, como disse o Gulfo, do Alex Telles, por exemplo, que o Juventude, que é o primeiro clube formador, vai levar 3% já, pela cláusula de formação. É que daí é a divisão. Né? Aí é a divisão do fato de o Alex Telles ter vindo com idade de base para o Grêmio. Né? Daí é uma culpa, entre aspas,
da primeira transferência. Como ele se transferiu cedo e ainda tinha idade de base, apesar de, né, já ter atuado no profissional, a cláusula ela vai até uma certa idade do jogador. Então, o Juventude não contemplou os 5%, por isso que fica com os 3%. No Brasil, os clubes brasileiros fazem essa indicativa aí que o Gufo colocou, essa ideia, mais por medo do que por negócio, né? O caso do Grêmio com o TT é isso, né? O TT foi vendido, o Grêmio tem medo que tenha feito um negócio que talvez não possa ser tão bom, então deixou um gatilho de 15%. Ou seja, se alguém comprar do Shakhtar no futuro, se ele realmente estourar, aí o Grêmio leva 15%. E esses 15% podem ser do mesmo valor da primeira negociação. No caso do Grêmio, não foi um negócio tão pensado assim. Foi mais por medo do que propriamente uma boa negociação, bem pensada e trabalhada de um jogador jovem. Muito bem. Bom, falando em Grêmio Internacional, a gente vai enfocar os nossos clubes na sequência aqui a respeito das atividades e o que pode se projetar para os dois, para a nossa dupla Grenal aqui. Mas hoje eu fui almoçar, eu e minha mulher fomos almoçar no restaurante Santo Antônio. E o restaurante Santo Antônio tem, durante a semana, além do seu cardápio tradicional, à la carte, com os filés, que são inigualáveis e eu diria inesquecíveis, do Santo Antônio, né, tem durante a semana também um cardápio sugestão, um prato sugestão, tanto no almoço quanto no jantar. Hoje, por exemplo, né, no almoço eram escalopes de filé, que era o prato sugestão para o meio-dia, para o almoço. E durante a noite agora tem outra sugestão também, e assim durante todos os dias da semana. E tem, claro, à la carte, que você pode pedir um filé como esse, que está aparecendo aí na nossa tela, né? Um dos deliciosos filés que tem o restaurante Santo Antônio. 85 anos completou na última segunda-feira o restaurante Santo Antônio, da família Aita. Um grande abraço para o Jorge Aita. E continua, claro, que fez muito sucesso e foi a saída, né, que teve o Santo Antônio e outros restaurantes nesse período aí, onde se vive a quarentena, a teleentrega. A teleentrega você pede pelo 32 22 31 30, 32 22 31 30, que é o telefone da teleentrega do Santo Antônio. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, essa é a parceria que realmente faz a diferença. Bom, no Internacional nós tivemos a renovação de contrato de alguns jogadores e um deles termina sendo muito importante nesse momento, não é, em que a lateral esquerda do Internacional ficou ou vai ficar, quando retomarmos a Libertadores da América, sem o seu titular, que é o Moisés, né, que foi punido por aquela confusão toda no Grenal aí da Libertadores. E o Wendel foi esse jogador que renovou o contrato e que vai ser o titular da posição nos próximos jogos. Vamos conferir aí o que disse o Wendel sobre isso. Muito feliz, né? Me sinto honrado de renovar mais um ano. Aproveitar a oportunidade para agradecer ao Internacional, à diretoria, à torcida, meus companheiros de equipe. Realmente é um dia muito especial para mim, poder estar renovando com um clube como o Inter, né? Eu que estou há bastante tempo aqui, participou de tantos momentos importantes aqui no clube. Tá hoje renovando o contrato para mim é um momento de muita satisfação. É sempre difícil você atingir uma marca importante como 100 jogos, né? E hoje a gente vê no elenco, tem vários jogadores que têm essa marca. Isso mostra que tem jogadores que são identificados com o clube. Isso é importante para o próprio clube, ter jogadores que estão há bastante tempo no elenco, né? Criam uma identidade, não só de jogo, mas também de dentro, de ambiente, né?
você cria uma cultura dentro do vestiário que é importante também você manter e dar exemplos para os mais jovens. 4 anos, houve uma evolução muito grande, né? Não só da parte que as pessoas mais veem, né? Que é a parte de campo, mas também a parte de estrutura, né? O CT que o Inter tem, por exemplo, aqui, quando eu cheguei era totalmente diferente, né? E hoje já é um CT de ponta, né? Com vários campos, toda a estrutura remodelada. Você vê que a diretoria se preocupa não só com a parte de campo, mas também o extracampo, que no futuro com certeza vai dar frutos para o clube. O prazo acho que é o objetivo de todos, né? Poder voltar a jogar logo, né? Tá todo mundo com muita ansiedade de retomar os jogos. Claro que com todas as preocupações que a gente tem que ter, todos os cuidados que a gente está tendo. Quando for o momento de voltar, a gente voltar com todos os cuidados, mas a ansiedade realmente está grande e o objetivo é conquistar títulos, né? Com a camisa do Inter. A gente está fazendo um bom ano, acho que temos uma equipe muito forte em todas as competições. A gente vê muita gente falando do Inter hoje, né? Pelo seu futebol, então mostra que a nossa equipe está muito forte. Rapaz, a gente ouviu e viu aí o Wendel falando sobre o CT novo, o CT diferente de quando ele chegou. E o Wendel, apesar de criticado, ele vai ficando, né? Ele vai ficando. Daqui a pouco ele é capaz de encarar até a inauguração da cidade do Inter, que vai ser construída do outro lado do rio, né? Em Guaíba ali, porque tanto se fala, o Inter precisa de lateral esquerdo. Aí contratou um, contratou outro, promove do Júnior e tal, e daqui a pouco está o Wendel lá renovando o contrato. Acho que o Wendel vai pegar ainda a inauguração da cidade do Inter, lá em Guaíba também. Aliás, eu quero saber de vocês aí o aproveitamento do Wendel no time do Internacional. É o lateral dos sonhos de vocês? Olha, particularmente não é dos meus sonhos, mas eu também não acho ele, Rogério, um jogador desprezível. Ele é um reserva cumpridor que tem ali seus momentos de luz, seus momentos de escuridão, não é um cara extremamente confiável, mas depende da função que ele tenha que fazer, se depender do Wendel fazer apoio e fazer recomposição com a mesma qualidade, ele vai se embananar. Tem que ser limitações para dar a ele em situações específicas, e aí eu acho que ele cumpre bem. E agora a gente está vivendo essa época de uma pré-temporada sem fim, parece, né? Porque não sabemos quantos meses os atletas vão ficar treinando, ainda não começaram os treinos em grandes grupos, os treinos táticos com bola, isso vai demorar um tempo mais, e aí também vem todo esse processo físico de não exigir demais dos corpos dos atletas para não começar a voltar a ter lesões, e ao mesmo tempo é a hora de recuperar os lesionados, né? De aproveitar todo mundo e passar a régua e ficar todo mundo na mesma situação física. Quem tiver que operar, que se opere, quem tiver que recuperar, recupera. É um momento muito estranho nesse sentido. E a renovação de contrato, ela é pertinente também, não só para os caras que são as grandes estrelas e que os clubes têm medo, obviamente, de perder na janela agora, ou as grandes promessas, mas esses jogadores que são mais soldados, né, cumpridores de função, que são jogadores importantes para o grupo. O Wendel encaixa nisso aí. Eu acho que o Inter fez bem em renovar com ele. Se você, Rogério, conseguir colocar na cabeça do Wendel e as coisas encaixarem, por exemplo, para que ele seja mais um jogador a somar-se ao Cuesta, a somar-se ao Moledo, ao Bruno, enfim, quem estiver fazendo a dupla de zaga, e, por exemplo, liberar para que o Saravia aproveite a sua veia atacante, né, com maior liberdade, você pode ter um Wendel muito mais interessante de repente, sem a necessidade que ele faça esse vai e vem ali pelo costado, pode levá-lo também para o setor central, para jogar por dentro, mas aí você vai, obviamente, precisar do substituto, que pode ser o titular efetivo ali, o Moisés, e aí o Wendel fazendo uma composição, formando um trio ali com o Cuesta, que
é da posição também, conhece o setor, já jogou pelo lado esquerdo, já foi lateral, formou linha de 4 pela esquerda, mas é importante isso. O Wendel é um camarada experiente, rodado, e que se ele entender, e que se o Tchatcho assim entender, ele pode daqui a pouco formar uma trinca de defensores, dando uma liberdade pelo lado direito super interessante para um camarada como o Saravia, que tem essa pegada ofensiva. Então, uma questão de entendimento, de treinamento, e esse tempo para treinar é o que mais tem agora, e daqui a pouco você tem um coringa, né? Você tem um trunfo, uma novidade, até na reabertura da temporada. Eu gosto do Wendel, tá? Pode parecer até estranho, ele vive, né, recentemente de um cruzamento que ele deu num Grenal, né, para o Edenilson. Curiosamente, foi a última vitória do Inter em clássico Grenal, né? Aquela vitória de 1-0 no Beira-Rio. Né? O cruzamento foi dele, ele fora titular naquele clássico. Mas eu gosto, dentro das opções que o Inter tem, né, Moisés e ele, né, eu acho que ele é até melhor que o Moisés. Né? Eu não vejo tantas características assim do Moisés que superem o Wendel. Né? Eu não estou comparando o Moisés ou o Wendel com outros jogadores, eu estou comparando entre eles. Né? Como o Inter tem dificuldade em aproveitamento dos jogadores da base, eu não sei o quanto o Eric, por exemplo, que é um menino que está ali esperando uma oportunidade, vai ter essa chance. Porque tem o Natanael ainda nessa fila, que o Inter trouxe, né? O 290, como eu chamo. Né? Então, tudo isso chama atenção. Né? Mas eu gosto das opções que o Inter tem, acho que entre elas o Wendel é a melhor. Né? É que o Inter tem Moisés, o Wendel e Natanael. Então, dentre as opções, eu gosto mais do Wendel. Eu acho que na comparação Moisés e o Wendel entra uma questão o favoritismo do Moisés também é por uma adaptação ao sistema do Kudê, né? Eu acho que ele é um jogador com um vigor físico maior, fisicamente mais forte, enfim. E o Wendel, eu acho que é um bom reserva por uma questão técnica. Eu acho que ele é um jogador bom tecnicamente e inteligente. Eu acho que isso pode fazer a diferença. Como o Lúcio falou, é um jogador que pode dar uma característica diferente para o time, numa saída de bola, liberar um pouco mais lateral. Talvez não tenha como ficar dentro do sistema do Kudê de jogar com os dois laterais bem adiantados quando o Wendel tiver, mas se o Wendel volta um pouquinho, você libera um meio-campista mais, enfim, é uma reserva e acho que vai ser útil. Como o Eric, a meu ver, não deu uma boa resposta quando foi utilizado no passado, eu acho que era inevitável essa renovação, até como, de certa forma, uma sensibilidade do clube em ter esse jogador há tanto tempo e agora no momento onde daqui a pouco vai ir para outro clube, em qual estrutura, enfim, acaba ficando pelo Inter mesmo. Eu acho que o Inter acerta na renovação. Até porque tem esse problema da suspensão de 4 jogos do Moisés, né? Eu só não vejo, o Lúcio, como o Wendel possa fazer esse papel mais recuado, porque ele é um lateral muito falho na marcação. Então, ele tem que usar, e aí o Tchatcho Kudê vai ter que usar a característica do Wendel, que é um jogador de muito boa técnica, né, mas não é um jogador de vigor físico, não é um jogador de força, e muito menos de velocidade de recomposição. E aí, Diogo, é que eu vejo a vantagem do Moisés em relação ao Wendel para o que quer o treinador do Internacional. Tá? Então, vai ter que... Do quê? Porque no Grenal 4-2-4, o Grenal que foi o último do ano, o que o Tchatcho fez? Ele tirou o Wendel, bem mais defensivo, para pôr o Moisés para atacar nas costas do Alisson, né, o tempo todo. Então eu discordo, acho o Wendel bem mais defensivo que o Moisés. Moisés eu não posso dizer o que eu acho que ele é, porque no horário não permite, mas é aquele louco, sabe? Que ele se atira, é o ofensivo, é o sem noção. O Wendel é bem mais defensivo que o Moisés, bem mais defensivo. Não, o Wendel, quando eu falo de dificuldades defensivas,
dificuldade defensiva é especificamente de marcação, eu não estou dizendo de posicionamento de jogador. E se você quiser aproveitar a característica do Wendel, você tem que aproveitar a característica do Wendel jogando para frente. Ele é um jogador que tem boa organização, ele é um jogador que ele tem, o Wendel, né, a noção de campo, mas ele não é um jogador. Se você botar mano a mano com ele um jogador adversário, ele não vai ter vantagem. Até porque ele é mais frágil. Muitas vezes eu digo, o Wendel me lembra às vezes um bibelô assim, né? de não ter esse enfrentamento com o adversário. E a diferença do Moisés. O Moisés, não estou nem falando de qualidade técnica, estou falando justamente de vigor. E me parece que é uma coisa que o técnico do Internacional também valoriza muito. Ele valoriza muito a qualidade técnica dos seus zagueiros para sair jogando, não tem dúvida a respeito disso, Luciano, não é? Mas ele também quer esse tipo de velocidade, e que eu não vejo que o Wendel possa dar isso para o Kudê. Eu vejo um casamento, Rogério, que pode ser feito aí, aproveitando o bom momento que vinha tendo o Cuesta, que atua pelo setor, com um camarada que tem já uma certa experiência, e daqui a pouco, em cima disso, desse entendimento, dessa maturidade do Wendel, numa composição não efetiva de 3 zagueiros natos, algo nesse sentido, não, mas uma movimentação dentro do jogo. Vou te citar, por exemplo, no Racing, como o Tchatcho fazia. Ele tinha no Marcelo Dias, que é um jogador muito experiente, seleção chilena, futebol europeu, que ele trazia para jogar entre os zagueiros para fazer uma saída de bola. Ele não era um terceiro zagueiro, mas ele fazia isso. Claro, Marcelo Dias, o Wendel, tem uma diferença, eu entendo. Mas ele fazia também com o Nery Domingues, né? Essa condição de ter um cara para sair melhor com a bola, talvez nem tanto para marcar, Rogério, mas para ajudar a sair essa bola, para você tirar ela da faixa central, para você tirar ela dos pés do Edenilson, que certamente vai estar bastante visado, do Patrick, do Musto, que é mais, digamos, um cara de força, e dá o corredor uma saída muito qualificada com um cara como o Cuesta, que tem alguma velocidade, mas tem entendimento dali, da área, do riscado, e o Wendel, que é um cara experiente e que tem essa pegada, como você bem trouxe. Pode ser um cara para fazer a recomposição, sim, mas não exatamente como um marcador, mas especialmente dá essa opção de um jogo qualificado, de uma saída interessante por este setor, por tudo que o Wendel tem de características de cara experiente como é. Por falar em saída, né? Quem está em quarentena e quem está em grupo de risco, como é o meu caso, quando tem oportunidade de uma saída, sai mesmo, né? Então, hoje eu aproveitei a saída e passei no Zafari também. Fui no Zafari Higienópolis aqui, que é um dos belos Zafaris. Aliás, todos os Zafaris são... O que você tem no Zafari é justamente essa, porque no Zafari, economizar é comprar bem. Você sempre compra muito bem e faz economia com os bons produtos, com os ótimos produtos que o Zafari tem para lhe oferecer. Vamos à mensagem agora do Banrisul e a gente volta em seguida, enfocando aí um jovem jogador do Grêmio que parece que agora vai entrar numa rotina normal. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. E eu quero lembrar como na mensagem é que através do Banrisul Digital você gerencia a conta de onde você estiver. Então, mais do que nunca agora, estamos em tempo aí de usar e utilizar o Banrisul Digital. Todas as operações você pode fazer onde você estiver através do Banrisul Digital. Quero mandar um grande abraço aqui para alguns dos telespectadores internautas que estão conosco.
Maria Aparecida Fernandes, Mara Bitello, nosso colega Vitor Paz, o meu querido amigo Neto Nogueira, Potiguar, grande Poti, lá de Natal, nos acompanhando, no Rio Grande do Norte, Sérgio Luiz Rite Moreira, aqui em Santa Catarina, o Mário Sosnovski, também nos acompanhando, Diana Torrales, não é? Conosco também, Belo Índia conosco, Ione Carvalho, Vera Custódio Barbosa, alguns dos amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui no Virando o Jogo. Bom, eu falei de um jogador que pintou muito bem, parecia que ia ter uma ascendência, inclusive, rápida, e aí teve alguns problemas, foi emprestado pelo Grêmio, está de volta agora, e ele fala justamente sobre essa retomada dos treinamentos, inclusive da sua estabilidade na vida pessoal. É o Patrick. Forte, né? Em torno da pandemia que aconteceu, a gente não esperava, então a gente sabe que agora, voltando aos poucos, a gente tem que dar o nosso máximo, porque daqui a pouco os campeonatos estão aí cada vez mais próximos, jogos em cima de jogos, então a equipe focada, trabalhando forte, esses trabalhos físicos que vem passado da fisiologia, a gente tem que cada vez estar melhor. Como é que é para o jogador treinar fisicamente, treinar com bola, mas ainda não enxergar um jogo pela frente? O campeonato estadual deve começar em julho, final de julho, início de agosto. A gente sabe que é difícil, né, Vitor? Porque a gente não está acostumado muito com os físicos, mas a gente tenta se empenhar da melhor forma, trabalhando com seriedade, sabendo que daqui a pouco pode estar jogando de novo. Então a gente sabe que tem que estar sempre focado, né? Porque, querendo ou não, vai ter muitos jogos e tem que estar todo mundo preparado. Patrick, você está há 11 anos no Grêmio. Como é que é para você, de menino, de garoto, até virar um jogador do futebol profissional? Você é muito jovem ainda. Como é que é isso para você? Para mim é um privilégio, né? Todo garoto acho que sonha em estar aqui no Grêmio, ainda mais bastantes anos que nem eu tô, né? Já passei por muita coisa aqui dentro. O Grêmio me acolheu muito bem, então eu sou grato por tudo e hoje está realizando um sonho de estar numa equipe profissional de um grande time. Como eu falei, é um privilégio para todo atleta estar aqui e eu estou muito feliz. Você disputou 7 jogos na atual temporada de 2020. Qual a importância da sequência para o atleta? Para todo atleta é importante, né? Ainda mais a gente que é mais novo, a gente tem que saber que todo jogo é a nossa vida, aproveitar as oportunidades, que o professor Renato vem dando e a equipe também. Então a gente tem que estar sempre focado para cada vez estar melhor. Quando voltar a Libertadores, pode ser que você tenha a sua estreia nessa competição. O que você almeja? Qual o seu sonho nessa competição? É uma grande competição, né? Todo atleta sonha em jogar, ainda mais eu mais jovem. Então a gente sabe que o nível é cada vez mais alto, né? Por ser uma Libertadores. Então a gente tem que estar preparado, né? Porque a oportunidade sempre chega, que nem o Renato fala que a camisa está ali. Quem tiver melhor a jogar, então a gente está focado e preparado para isso. Como é que o Patrick amadureceu depois que o Patrick foi pai do Kaique? O Patrick amadureceu bastante, né? Quando a gente é pai mais novo, a gente sabe da importância, aprende a cada dia mais, né? Essas crianças maravilhosas, então eu fico muito feliz. O meu amadurecimento foi muito bom para mim, né? Para minha família também. Então a gente vai se empenhando da melhor forma para ajudar o filho. Como é que é essa rotina que você tem em casa com seu filho? O que mais você gosta de fazer? Eu gosto de brincar bastante com ele, né? Ele também gosta de jogar bola. Então eu fico muito feliz se ele for jogador, a gente tem que deixar escolher o que ele vai ser, mas eu fico muito feliz de saber que ele gosta da mesma coisa que eu. Tem quase a mesma idade, né? Brincando, porque o Patrick também, que idade tem o Patrick? 20 anos? 21. 21. 21. Tem lugar no meio-campo do Grêmio para o Patrick? Gufo. Olha, o Renato tentou, né? No começo do Gauchão, dar oportunidades para ele. Eu gosto do futebol do Patrick, viu, Rogério? Eu acho que ele tem potencial, sim. É um jogador que talvez possa fazer a mesma função que o Luan fazia, né, com aquela questão de ser um cara mais de mobilidade, de aproveitar os espaços entre as linhas, de se movimentar para cavar espaço para quem vem das pontas, né? Mas eu acho que o Renato está tentando transformar ele num extremo que recompõe no meio um pouco o que o Ramiro fazia. E aí eu não sei se isso aí vai dar certo muito, se não está de alguma forma tentando dar a ele uma condição tática que
pode servir para ele no futuro, mas talvez não mostre tanto o futebol que ele tem agora a oferecer. Ele tem bom drible, bom chute, tem boa visão de jogo. E essa questão do Benfica, por exemplo, voltando àquele assunto dos negócios que nós falamos antes, o Benfica, dos clubes europeus, é um dos que melhor faz essa segunda venda. Então, se a proposta que o Benfica fez para o Grêmio, que eu não me lembro agora o valor, talvez o Diogo saiba, que é mais bem informado que eu, o Benfica seria um clube para fazer esse gatilho e amarrar uma segunda venda, porque certamente o Benfica iria vender bem o Patrick, porque é uma constante. Você vê aí os negócios do Benfica e do Porto, são clubes que fazem muito bem essa segunda venda. Então, faz parte dessa também que o dirigente, o gestor do clube, ele tem que se associar ao analista de desempenho e entender o mercado para saber que alguns clubes têm qualidade de fazer uma segunda venda maior que outros, e o Benfica é um desses, e o Patrick seria um jogador ideal para fazer esse tipo de negociação. Para mim ele tem muita qualidade, tem bom futuro, mas já tem 21 anos, né? À medida que vai passando a idade, o valor vai diminuindo. Lúcio, o Libertadores pode ser uma boa vitrine aí quando voltar para o Patrick? Pode. Hoje eu acho que o Patrick não tem lugar no time, mas só quem pode mudar isso é ele. Porque o Renato dá todas as oportunidades do mundo, a cama está pronta para deitar no Grêmio, todo mundo que sobe consegue achar um lugar, né, é deslocado daqui para lá, de lá para cá, em algum momento se acha, decola e vai na frente. Vai à frente. São poucos os casos que não viraram. Lincoln é um pouquinho mais atrás, e outros nomes aí. A grande maioria recebeu a oportunidade, não uma, várias, e conseguiu dar um passo à frente na carreira. O Patrick tem bola e tem tudo para isso. E a Libertadores, a Libertadores é a prova dos 9. Se o cara vai bem ali, se ele confirma ali, no meio da dificuldade que é de jogar uma competição continental como a Libertadores, aí ele cria asas para voar, Rogério. O Diogo e o Otávio, vocês acham que o Patrick já recuperou o estágio dele que tinha no Grêmio? Acho que não. Prestígio... Vai, Diogo, vai. Não, acho que não, e ele só tem uma salvação, e ele mesmo falou da salvação dele aí, né? Chama-se Kaique, que é o filho. O Patrick tem muitos problemas extracampo. O dia que ele esquecer isso, quem sabe tenha futebol. Eu acho que para ele tem que demonstrar essa maturidade que ele fala que teve fora de campo agora, levar para o campo. E no time do Grêmio hoje eu não vejo ele disputando uma posição titular, por exemplo, porque pelo que o Renato demonstrou hoje, se não jogos de APR ali, que é para mim onde o Patrick deveria jogar, ficar mais perto do gol, mais perto da área, o Renato já escalou, inclusive o Luciano por ali, enfim, acho que o Renato tem outras preferências. O negócio do Patrick é se tornar um reserva importante para cada vez que entrar no jogo conseguir demonstrar alguma coisa. Para mim, onde ele pode demonstrar isso é perto da área, ali onde ele pode arriscar um drible, vai cavar uma falta, vai dar uma assistência, vai fazer um gol, enfim. Puxa a Fiona aqui para fazer o plano para a Fiona também aqui, faz favor. Ela tá coitadinha ela lá, tá ela dormindo, tá... Rogério. Deixa ela dormir, ó. Não, acordou a cachorra. Ela tá dormindo. A dona Yesha, minha mulher, está assistindo o programa lá na sala e ela é fissurada nessa raça aí, em Pug. Por isso que eu pedi um primeiro plano aí da Fiona. Gustavo Gufo Fogaça e Luciano Lúcio Silveira, muito obrigado pela participação mais uma vez de vocês aqui no programa. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, Rogério. Valeu, Rogério. Otávio, Diogão, Lúcio, sempre à disposição, um prazer. Prazer é nosso. Otávio, sempre atento. Valeu. Lá na nossa série. Obrigado. Diogo Rocha. Falamos depois, aquele contato de sempre, tá certo? E muito obrigado a você. O convite para que permaneça conosco, porque está chegando aí o Cadu Oliveira com o 2 Toques na sequência. O Virando o Jogo volta amanhã, 8h15 da noite, aqui pela RDC TV. Tchau, até amanhã. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Com o